Olá pessoal, primeiro e mais importante é expressar a minha gratidão a você que vem compartilhando, curtindo e comentando sobre os vídeos. Sinceramente, isso não tem preço. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado a você. Então, dando sequência aos ensinamentos, o ensinamento de hoje é: não se preocupe com o que vão falar de você. Eu vou repetir: não se preocupe em agradar, não se preocupe com o que vão falar sobre você. Eu vou dar um exemplo. Se eu fosse um comentarista político e estivesse falando aqui a favor do Bolsonaro, muita gente ia me criticar. Caramba, principalmente o pessoal de esquerda, iria falar o seguinte: eles iriam falar, Júlio, o Bolsonaro é isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Você não sabe disso? Mas se eu estivesse falando mal do Bolsonaro, o pessoal de direita iria falar para mim, Júlio, me admira você, você é tão inteligente, o Bolsonaro é isso, aquilo, e ele é isso, aquilo. Agora, se eu, como comentarista político, não falasse nada sobre o Bolsonaro, muita gente ia falar, caramba, o Júlio ele não se posiciona, ele nunca fala nem bem, nem contra, ele é isso, aquilo, o Júlio é isso, aquilo, e o Júlio é isso, aquilo. Vocês repararam? Se eu falar bem, se eu falar mal ou se eu não falar nada, eu vou ser julgado por um grupo de pessoas, talvez por todas as pessoas. Algumas vão gostar e algumas não vão gostar do que eu vou falar. Então, eu preciso ficar preocupado se estão gostando realmente do que eu estou falando. Eu tenho que ter a minha verdade e essa minha verdade eu vou contribuir. Com a minha verdade, eu vou externalizar para o mundo. Desde que seja minha verdade, desde que eu seja real, desde que eu seja leal aos meus valores e às minhas crenças. E essa é a contribuição, esse é o ensinamento. Nós, muitas das vezes, ficamos preocupados em agradar os outros. Cara, isso é terrível. Sabe por quê? Por mais que você faça, você vai ser criticado. Por mais que você esteja se esforçando, você vai ser criticado. Porque as pessoas elas vão estar te julgando baseadas na interpretação delas, no significado que elas dão ao que você está fazendo. Esse significado é delas, ele nasceu. E elas nem sabem tudo o que você faz. Então, por esse motivo, esse ensinamento ele é valiosíssimo para que num momento tenso como o de hoje, a gente não fique tão preocupado em saber se ainda está agradando as outras pessoas. Porque possivelmente você não está e está tudo bem. Você não está agradando, mas está tudo bem. Você está fazendo o teu melhor? Você está consciente de que está tentando fazer o teu máximo? Porque hoje você está aonde você se colocou. Eu vou repetir isso. Isso talvez seja meio doloroso de escutar. Você está vivendo a vida hoje onde você se colocou. O que significa que para muitas pessoas está um desastre total. Tem pessoas desesperadas. Tem pessoas não fazendo nada. Acham que não tem o que fazer. Por quê? Por causa da pandemia, por causa da doença. Então elas ficam só em casa e não fazem absolutamente nada. Agora tem outras que estão fazendo. Mês passado eu tive o prazer de trabalhar com uma equipe. Essa equipe, eu trabalhei dentro dessa empresa, eu trabalhei com toda a equipe da empresa. E eu fiz um trabalho, um workshop, etc. O importante não é falar aqui do workshop, o importante é falar sobre o resultado que eles produziram. No mês passado, algumas áreas, não vou falar exatamente o que foi, porque senão a gente vai ter que gastar muito tempo explicando isso, mas um departamento, uma área de vendas dessa empresa, de um determinado setor, bateu um recorde de vendas. Em relação, inclusive, melhor que no ano passado, que já tinha sido um bom mês, eles fizeram um mês melhor do que o ano passado. Mas e a pandemia, Júlio? Mas e o coronavírus? Mas e a doença? E mais, e o governo? Não tem nada disso. Eles conseguiram isolar isso, mas entraram em ação. Eles fizeram tudo o que precisava ser feito. Eles utilizaram talvez, eles aproveitaram o treinamento, eles aproveitaram os recursos que eles tinham, eles fizeram os planos de ação, eles pegaram tudo que tinha a seu dispor, eles utilizaram todos os seus recursos para fazer o melhor mês da vida do ano deles. E ganharam comissões altíssimas dentro da pandemia. E qual é a história deles? Cara, a pandemia está sendo boa nesse aspecto. As vendas, por conta disso, é a história que eles estão contando e que está sendo bom. Agora, se eu for talvez para uma outra empresa ou para um outro grupo e for falar a mesma situação, aí como é que estão as coisas? Pô, Júlio, pandemia, cara? Tá arrebentando com nós.
tá arrebentando com a gente. Porra, eu não estou vendendo nada. Eu parei de vender. Mas o que aconteceu? E aí, qual foi a tua iniciativa? Fazer o quê, cara? O que você quer que eu faça? Não tenho o que fazer, não. Eu estou fazendo tudo que pode ser feito. Tá, você fez alguma coisa digital, você criou alguma estratégia digital, você está se posicionando melhor no YouTube, ou talvez no Facebook, ou no Google Ads, ou seja lá o que for, você criou alguma estratégia digital. Cara, eu não gosto disso, não mexo com isso não. É o significado que ele está dando. Então o que acontece? Muitas das vezes, né, nós somos impactados até por não agir por causa das nossas memórias. Tivemos memórias passadas, né, com relação à produtividade, com relação ao que eu posso e ao que eu não posso. Isso disparou crenças e disparou significados. E por conta disso eu acabo não fazendo nada. Porque não há o que fazer. Eu já tentei fazer isso no passado. Tentei, cara, mas nada deu certo. Você tentou isso? Não, tentei já, mas... Cara, ele tentou com a pessoa errada, mas na cabeça dele não há mais nada para fazer porque ele tentou uma vez, então já é 100%. Então 100% deu errado e 100% vai dar errado pro resto da vida. Ele se identifica a isso. Esse é o significado que ele dá. Qual é a parte ruim disso? Essa é uma memória. E a memória ela não pode ser editável. A memória do ser humano ela não pode ser editável. Lembra de um trauma. Se você teve um trauma, você sabe que o trauma ele é atemporal. Ele pode durar o resto da vida. Pessoas que passaram por estresse pós-traumático, elas lembram com detalhes, cara, Júlia, aconteceu isso, aquilo outro, etc. E foi horroroso. E elas contam como se tivesse acontecido ontem. Porque o trauma é atemporal. Ou seja, a memória ela não é editável. E agora, Júlio? A boa notícia é que em volta da memória existe um envelope chamado emoção. E essa emoção é que dispara a crença, para que você passe a acreditar naquilo como verdadeiro, e dá o significado. E essa emoção, ela sim, pode ser ressignificada. Então, quando eu ressignifico a emoção presente naquela memória, automaticamente eu estou dando um significado àquilo que aconteceu. Então, aquilo que é mágoa no passado pode virar gratidão por eu já ter passado por aquilo e ter sobrevivido, por exemplo. No meu caso, que sofri um acidente de automóvel, 2 na realidade, os 2 quase fatais. Eu sou muito grato por estar aqui agora, porque eu sobrevivi aos acidentes. Agora eu poderia ter uma mágoa de que, caramba, a mágoa no caso do primeiro acidente, que foi um ônibus, ter mágoa do motorista do ônibus que avançou o sinal, seja lá o que for, e o cara me esmagou contra uma parede, eu fraturei 7 costelas, eu fiquei sem andar 6 meses, etc e tal. Eu podia ter uma mágoa, mas eu não tenho. Eu tenho gratidão, porque eu sobrevivi. Então, a emoção que envelopa essa minha memória, ela está atrelada, ela está colada a uma emoção de gratidão. Então, eu não sei se você já percebeu a profundidade do que eu estou te falando aqui agora, porque isso é a chave para produzir o quê? Novas emoções e novos significados, a partir do momento que você consegue reeditar toda essa situação, todo esse significado, não é memória. Vocês entendem isso? Pessoal, todos nós temos o mesmo equipamento. 1,5 kg, 86 bilhões de neurônios. A questão não é o equipamento, a questão é como você usa o equipamento. De que adianta uma Ferrari parada na garagem? A Ferrari só tem funcionalidade se ela estiver numa autoestrada, se ela estiver no autobahn, se ela estiver numa 0,40, onde você pudesse acelerar ela a 240, a 260 por hora. Aí ela tem funcionalidade, mas parada na garagem, ela não serve para nada. Então, o que eu contribuí com você aqui hoje, ele é fundamental para que você entenda que não é o que acontece, é o que você faz ao que acontece que faz toda a diferença. Isso tem a ver com os programas que você tem instalado na sua mente. Se algum dia, em qualquer momento, você precisar mudar esses programas, e o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso apagar os programas, mas eu posso te ajudar a gravar outros programas melhores, que vão deixar a tua vida mais funcional. Com isso, você melhora as tuas crenças, você melhora os significados e você aborta aquela sensação de mágoa, tristeza e dor profunda. Ok?
Espero ter podido contribuir, espero que tenha valido a pena esses poucos minutos que você teve comigo, mas que podem ser usados de forma prática para que uma vida com mais sentido e propósito. Gratidão, beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.